Olá, turma. Vamos continuar falando sobre pêndulo. Ah, Na outra aula, eu comentei com vocês sobre o que é um pêndulo ideal. Então, a gente idealizou algumas coisas aqui. A gente supôs que toda a massa do pêndulo está concentrada na sua extremidade e ela é pontual, ou seja, ela não tem dimensão. A haste que conecta o pêndulo ao ponto de rotação, ela é inextensível, porém sem massa, tá? E apenas isso. Então, eram essas atribuições que a gente eh, associava ao pêndulo para poder chamar ele de ideal. Acontece que qualquer coisa pode ser um pêndulo. Não precisa ter essa disposição, essa distribuição de massa. Qualquer objeto, dependendo de como você suspende ele, pode ser um pêndulo. Por exemplo, você pega uma caneta. Suponha que você tem uma caneta assim, aqui na pontinha dela. Parece mais um lápis. Tudo bem, pensa que isso aqui é um lápis. Não tem problema. Se você suspende ela ou segura com o teu dedo em um certo ponto e você desloca do ponto de equilíbrio, este lápis terá possibilidade de oscilar como um pêndulo. Então eu não preciso ter aquela distribuição de massa onde toda a massa está concentrada aqui no meio. Desculpa, na extremidade, para que eu tenha um pêndulo. Qualquer coisa pode ser um pêndulo. Você pode pegar, por exemplo, um pneu de bicicleta, uma roda de bicicleta. Se você pega e pendura ele na parede, suspende ele por um ponto, o que vai acontecer? Coloca um prego aqui. A posição de equilíbrio vai ser aquela em que o centro de massa do corpo extenso, que no caso de um círculo é a metade do círculo, fique embaixo do ponto de apoio, ou seja, o torque resultante é zero. Agora, se você pega este mesmo círculo e você desloca o centro de massa de forma que ele fique aqui, e portanto o círculo vai ficar com essa carinha que eu vou desenhar agora, esse aro suspenso vai passar a oscilar de forma análoga a um pêndulo. Qualquer objeto que você suspenda por um ponto e o centro de massa não está verticalmente abaixo do ponto de suspensão, como neste caso o lápis aqui é mais fácil de reconhecer isso, o centro de massa vai estar aqui e o ponto de suspensão vai estar aqui. Toda vez que isso aqui acontece, o peso é uma força cujo ponto de aplicação é o centro de massa, ele vai executar um torque resultante sobre o ponto de rotação e fará com que esse objeto não esteja em equilíbrio. E a, a força de restituição que tenta recuperar o equilíbrio permitirá que ele oscile em torno deste ponto. O que eu quero abordar nessa aula? No caso do pêndulo ideal, o período do pêndulo é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo, que é a distância da massa ao ponto de rotação, e g é a aceleração da gravidade. Quando você tem uma distribuição de massa um pouco mais complicada, como que se dá esse período de oscilação? O que facilitou a nossa vida no caso do pêndulo ideal, para a gente poder utilizar essa equação aqui de período? O momento de inércia. Então, eu quero, antes de partir para a dedução da equação, discutir um pouquinho com vocês sobre o que é o momento de inércia. É um assunto que vocês veem lá na Física 1, mas acredito que vocês possam estar um pouco esquecidos. Quando você tem um ponto de rotação e você tem
uma distribuição de massa arbitrária, digamos que isso aqui seja uma placa nesse formato esquisitão aqui, e esse ponto azul você pregou ele, você fixou aqui um ponto de rotação e ele pode girar em torno deste ponto. O momento de inércia ou inércia rotacional, que a gente chama de I, ele vai ter a ver com a distribuição de massa do objeto em torno do ponto de rotação. Você sabe que este corpo ele é composto por várias partículas, cada uma delas com uma certa massinha, que quando somadas todas elas, será igual à massa total do meu corpo extenso. Só que, como você pode ver, alguns pontinhos pretos desses que eu estou desenhando estão longe do ponto azul, que é o eixo de rotação, e outras estão próximas. Quanto mais longe estiverem, maior será o momento de inércia, ou inércia rotacional. Quanto mais próximas, quanto mais concentrada, quanto mais próximas mesmo do eixo de rotação, menor vai ser o momento de inércia. O momento de inércia nada mais é do que a soma de cada uma dessas massas infinitesimais, que eu vou chamar de dm, porque é um pedacinho da massa, multiplicado pela distância até o eixo de rotação, RI, então vai ser dm, RI ao quadrado. Por que esse índice I? Porque eu vou ter várias partículas. Eu vou ter uma, eu vou ter, daí você soma a outra, aí você vai somar a outra. Cada um vai ter um R diferente. Alguns mais próximos, outros mais longínquos. E quando você soma todas as pequenas massas multiplicadas pelas distâncias ao quadrado para o corpo inteiro, você vai ter o momento de inércia. Obviamente que você não vai fazer essa soma discretizada. Aqui, I é um número inteiro, que vai de 1 até o número total de partículas que constitui o corpo. Quando você faz uma soma muito grande de coisas muito pequenininhas, isso significa integrar. E aí a gente pode fazer essa integral para vários tipos de objetos diferentes. Não se preocupem que vocês não vão precisar fazer essa integral. Esses valores estão todos tabelados. Se você entra no Wikipédia da vida, você já tem, por exemplo, qual que é esse resultado se você tem um cilindro que gira em torno deste eixo, ou então um mesmo cilindro, mas que gira em torno de um outro eixo. Você tem um cilindro assim, por exemplo, que gira em torno deste eixo aqui. Então, o momento de inércia, ela não é somente uma propriedade do corpo, das dimensões do corpo, mas também do eixo de rotação em torno do qual este corpo gira. Vou mostrar a Wikipédia da vida para mostrar para vocês o que eu estou falando. Então, aqui você vai ter uma lista de momentos de inércia. Então, digamos que você tem uma barra. Mas não basta saber o comprimento da barra e a massa dela, você tem que saber em torno de qual eixo ela está girando. Então, suponha que você fixou uma extremidade num eixo e girou ela assim como se fosse uma hélice, né? Ele vai ter este momento de inércia. Agora, se essa eixo está no meio, ele vai ter um outro momento de inércia. Entenderam? Se você tem um círculo aqui, fino, né, como se fosse um disco, você vai ter em torno de cada eixo aqui um momento de inércia. Em torno do eixo x ou y, que seria um eixo que atravessa o diâmetro do disco, vai ser mr ao quadrado sobre 4, onde r é o raio do disco. Agora, se for em torno aqui do eixo z, como se ele girasse como se fosse um CD, um disco de vinil, seria um outro valor. Então, para cada configuração de sólido, você vai ter um eixo, um momento de inércia diferente a depender do eixo. Agora, uma coisa importante, como ele vem, esses resultados, essas expressões aqui que você está vendo, todas elas derivam da solução, olha a esfera, todas elas derivam da solução desta integral e todas elas têm uma massa e uma distância ao quadrado, todas as expressões de momento de inércia vão ter umas constantes, mas sempre vão ser uma massa e uma distância ao quadrado.
Aqui vai ter um pouco mais complicado, r na quinta, mas embaixo está dividido por r ao cubo, então vai dar r ao quadrado. Então, é uma massa, distância ao quadrado. Massa, distância ao quadrado. Tá? A mais simples de todos os momentos de inércia é quando você tem um ponto de rotação e uma única massa pontual, m. Neste caso, o momento de inércia é o mais simples de todos. É a massa vezes a distância ao quadrado. No caso de um pêndulo ideal, essa massa é pontual, então está satisfeita a condição. E essa distância aqui que eu tracei em verde é o comprimento do pêndulo, né? Que é o L. Então, o I vai ser igual a ml ao quadrado no caso de um pêndulo. Ah, mas ele está oscilando, não está girando, como se fosse uma hélice. Não tem problema. Rodar, ponto de rotação, não significa que ele tem que entrar em um movimento circular uniforme, desde que seja uma variação angular no tempo, é uma rotação. Tudo bem? Então, como que fica a equação de período quando o nosso objeto não é uma massa pontual, e sim uma distribuição de massa? Olha, pensa num formato todo esquisitão aqui, ó. Digamos que o centro de massa deste, sei lá, dessa ameba aqui, essa coisa esquisita, seja aqui. O que significa o centro de massa? Que todo o peso, o ponto de atuação no peso, vai ser o centro de massa. Agora, suponha que o ponto em que você fixou ele está aqui, ó, o pivô de rotação. Portanto, o vetor distância, que é essa linha verde, não faz nem 0, nem 180 graus com o vetor peso. O que isso significa? Que existe um torque resultante em torno da origem. Se existe um torque resultante, ele não está em equilíbrio. Se ele não está em equilíbrio, ele não vai ficar parado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai oscilar. O mesmo ângulo θ que eu tenho aqui embaixo, eu tenho lá em cima. Só que agora eu não tenho um pêndulo ideal, porque não tem uma partícula pontual, aquela coisa toda. É uma distribuição de massa. Então, como é que a gente resolve? De uma forma muito semelhante ao pêndulo ideal. Qual é o torque aqui? É o peso, mg, vezes a distância. Vamos chamar essa distância, que é do ponto de rotação ao centro de massa, é a distância do centro de massa ao ponto de rotação. Vou chamar de d maiúsculo. Então, vou chamar de d minúsculo, porque talvez a gente use o d maiúsculo para outra coisa. Dzinho, seno θ. Isso aqui é um torque negativo. E o torque resultante vai ser o momento de inércia vezes alfa. O que é alfa? É a segunda derivada do ângulo θ com o tempo, ou seja, a aceleração angular. Se fosse um pêndulo ideal, o que faríamos aqui? Esse I nosso seria ml ao quadrado. Agora, como eu tenho um formato arbitrário, eu não sei qual é o I. Então, você não vai poder fazer essa substituição. Então, você vai continuar a tua dedução assumindo um I qualquer, carregando o I na conta. Então, você vai ter que d quadrado θ, dt quadrado, mais mg dzinho sobre I seno de θ é igual a zero. Aqui vale a mesma aproximação que nós utilizamos para o pêndulo ideal, ou seja, a questão de assumirmos que, se a oscilação acontecer em pequenos desvios em relação ao ponto de equilíbrio, ou seja, se esse θ for um ângulo bem pequenininho, o seno de θ é aproximadamente igual ao próprio θ.
Então, essa aproximação não tem a ver com o fato de eu ter um pêndulo ideal ou real. O pêndulo ideal não tem a ver com o tamanho da oscilação. O pêndulo ideal tem a ver com a distribuição de massa, sendo de θ é aproximadamente igual a θ se θ for aproximadamente igual a zero, ou seja, para pequenas oscilações. Neste caso, você vai ter d quadrado θ, dt quadrado, mais mg dzinho sobre I θ igual a zero. Como a gente fez na aula anterior, todo esse termo constante que está multiplicando a variável θ, que é quem a gente quer encontrar a equação horária, você vai chamar isso de ômega. Portanto, ômega ao quadrado, tá? Ômega ao quadrado é igual a raiz quadrada, desculpa, ômega é igual a raiz quadrada de mg dzinho sobre I. E dessa forma, o período de oscilação é 2π sobre ômega, o que leva a expressão de período para um pêndulo real, que não tem aquela distribuição de massa pontual, igual a 2π raiz quadrada de I sobre mg dzinho. Perceba que essa expressão cai na equação de pêndulo ideal se você assume que o I é ml ao quadrado e, naquele caso, o dzinho, que é a distância do ponto de rotação ao centro de massa, também é L. Então, vai ser ml ao quadrado divide por m vezes L, vai ser só L sobre G, que é a expressão do pêndulo ideal. Veja que aqui sobrou uma massa, né? A massa total do meu sistema oscilante. E eu falei para vocês que todo movimento causado unicamente pela força gravitacional não pode depender da massa. E, de fato, ele não depende, apesar de aparecer um m aqui, porque também tem um m aqui dentro do I. Lembra, todo momento de inércia é uma massa total vezes uma distância ao quadrado. Então, né, escondidinho aqui dentro tem uma massa que cancela com essa. Então, o período do movimento ele passa a ser independente da massa. Beleza, gente? Então, para que serve essa equação? Ela serve ao contrário. Você pode ter um sistema que você queira encontrar o momento de inércia dele. O momento de inércia, eu acabei esqueci de comentar isso. Deixa eu voltar no slide anterior. O momento de inércia é uma medida escalar, tá? Ela não tem direção e sentido, ela é um valor. E ela representa, a interpretação dela é que ela representa uma dificuldade de movimento, assim como a inércia translacional também representa. Só que a inércia translacional, que é simplesmente a massa, é a dificuldade de você mudar o movimento translacional, ou seja, uma dificuldade de acelerar ou desacelerar alguma coisa. Enquanto a inércia rotacional representa uma dificuldade de você mudar o movimento de rotação. Em outras palavras, se o momento de inércia é grande, é difícil você girar, ou girando, difícil você parar. Agora, se o momento de inércia é pequeno, significa que é fácil você botar alguma coisa em rotação. Então, você pode intuitivamente pensar que se você tiver um cilindro e você gira ele desse jeito aqui, deixa eu repetir o desenho aqui embaixo. Girar ele desse jeito aqui, ó, é mais difícil, você tem que empregar mais torque, se você quiser começar que ele gire assim, do que se você quiser girar ele em torno deste eixo aqui, ó.
Intuitivamente a gente sabe disso, mas por que que isso tem essa dificuldade diferente? Porque a massa está muito mais próxima do eixo de rotação nessa configuração aqui, as massinhas que constituem o cilindro estão muito mais pertinho do ponto em torno do qual elas têm que girar, do que neste outro caso aqui, ó, onde o eixo de rotação atravessava desse jeito. Então, a gente consegue imaginar que o momento de inércia deste eixo é maior do que do outro. Voltando para a tabelinha lá, ó, vamos ver, por exemplo, aqueles discos lá. Vamos voltar para o disco. O cilindro mesmo. Veja, qual que é maior, esse ou esse? Esse daqui é 1 sobre 3 e esse aqui é 1 sobre 12, ou seja, é muito mais fácil, se eu estou dividindo por um número maior, é porque o momento de inércia é menor. Então, é muito mais fácil você girar este cilindro através desse eixo do que se você colocasse o eixo na extremidade do cilindro. Tá? Então, o momento de inércia é essa dificuldade. Agora, pode ser que você, como engenheiro, tenha algumas figuras que não sejam tão regulares, que sejam difíceis de você estimar quanto é este momento de inércia. Então você pode utilizar essa equação ao contrário. Digamos que você tem uma peça lá toda estranha. Vou supor aqui, tá? Tem uma peça esquisitona lá. Vou desenhar alguma coisa muito louca. E essa peça vai estar numa parte do equipamento que gira. Vai girar em torno deste ponto. E você quer saber qual que é o momento de inércia. Às vezes fica difícil fazer essa integral, talvez tenha uma distribuição de massa que não seja uniforme. Então, o que que você pode fazer? Você pode fazer a conta ao contrário. Você pode fazer um trabalho no laboratório onde você põe esse cara para oscilar para um lado e para o outro e obter experimentalmente o tempo dele é fácil, basta você cronometrar, igual a gente fez lá no experimento de oscilações. E a gente sabe que t é igual a 2π raiz quadrada do i sobre o mgd. Então, se você inverte essa expressão, o i vai ser igual a t quadrado sobre 4π quadrado que multiplica mgd. O t você pode medir, a massa você pode pôr em cima de uma balança, e daí tem o d, né? O que é o d? É a distância do ponto de suspensão, que neste caso seria este ponto aqui, até o centro de massa. Essa figura que eu desenhei ela é simétrica, então o centro de massa está em algum ponto ao longo dessa linha pontilhada. Mas você também pode ter dificuldade para encontrar ele, né? Qual é o centro de massa? Será que é um ponto que está aqui embaixo? Está mais aqui em cima? Está mais aqui no meio? Também tem uma técnica experimental para você fazer isso, para você encontrar o ponto do centro de massa. Veja, toda vez que você suspende um ponto, um corpo extenso, a partir de um único ponto, e espera que ele entre em equilíbrio, necessariamente o centro de massa estará ao longo de uma linha vertical que passe pelo ponto de suspensão. Em outras palavras, é isso que eu acabei de desenhar. Vai ter uma linha vertical abaixo da origem aqui, que você pendurou ele, e o centro de massa vai estar em algum ponto aqui. Por que eu sei disso? Porque se ele não tivesse ali, ele geraria um torque resultante e não estaria em equilíbrio. O que você tem que fazer? Basta você pendurar esse objeto por outro ponto. E aí você vai ter uma segunda linha. Então, digamos que você pegue este objeto agora. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Pronto, consegui. Então, você pendura ele por outro ponto. Nossa, espera aí. Alguma coisa deu errado. Pronto.
Então, penduramos ele por outro ponto, então não é mais esse o ponto de suspensão. Vamos deixar essa linha aqui pontilhada, onde eu não sabia onde estava. E digamos que agora o ponto que você suspendeu ele seja, por exemplo, este aqui. Ó. Você pendurou ele por essa extremidade. Então agora o centro de massa vai estar, com certeza, embaixo dessa linha pontilhada. Deixa eu fazer de outra cor. Verde. Então o centro de massa estará justamente no cruzamento das duas linhas pontilhadas, que demarcam a posição vertical embaixo de cada um dos pontos de suspensão. Então você obtém experimentalmente qual que é o centro de massa do teu objeto. Beleza? Uma outra coisa importante para fazer os exercícios chama-se Teorema dos eixos paralelos. Pelo que eu me lembro, os exercícios da lista que usam essa parte do conteúdo, ele vai dar os momentos de inércia, você não vai precisar saber ele, mas os momentos de inércia que sejam dados, eles vão ser dados em torno do centro de massa. O que significa isso? Por exemplo, digamos que você tenha um pêndulo que ele seja uma haste, uma barra, suspensa pela extremidade. O que significa isso? Ele está pendurado aqui pela ponta. E o centro de massa está aqui no meio, né, se for uma barra uniforme. Este momento de inércia não é o momento de inércia correspondente a este eixo de rotação. É como se o eixo fosse uma linha que está entrando aqui dentro do plano da tela onde você está me assistindo. Tá? E este momento de inércia seria o momento de inércia de rotação de uma haste em relação ao seu centro de massa. Então, quando eu precisei fazer um cortezinho aqui no vídeo, mas vamos prosseguir. Quando for dado o momento de inércia do centro de massa, a gente está se referindo a este ponto, como se essa barra estivesse girando como se fosse uma hélice, sabe? Mas nós precisamos transportar o ponto de rotação para cá. Felizmente existe uma coisa na física, eu estou relembrando aqui uma coisa da física 1, tá? Chamado teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos. E tem uma regrinha que ajuda muito a gente, que fala o seguinte: o momento de inércia em relação a qualquer eixo paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, como é o caso, você vai ter um eixo aqui e você vai ter um eixo paralelo aqui em cima, vai ser igual ao momento de inércia do centro de massa somado à massa do objeto que roda, multiplicada pela distância entre ambos ao quadrado, que neste caso aqui é o próprio valor de Dzinho. Beleza? Vamos fazer um exemplo para a gente ver como que isso aqui funciona. Digamos que você tem aqui um pêndulo real ou pêndulo físico. Então vamos supor essa situação aqui. Ó. Digamos que você tem um disco na extremidade de uma haste. E isso aqui está oscilando como se fosse um pêndulo. Essa haste tem uma massa desprezível. No entanto, o disco não tem. Isso aqui não é um pêndulo ideal, porque a massa que está aqui na extremidade da haste sem massa, essa massa aqui não é um ponto, é um disco. Então, não é uma massa pontual. Então, a gente tem que usar a equação, caso queiramos encontrar o período do movimento deste pêndulo em pequenas oscilações, a expressão de pêndulo real, que é 2π raiz quadrada de i sobre mgd. Neste caso é o m maiúsculo, que é a massa do disco. Quanto vale i? Ora, se eu tivesse aqui à disposição o momento de inércia em torno do centro de massa, seria se o disco girasse em torno deste pontinho preto aqui, como se fosse um disco, como se fosse um CD, né? E qual é este momento de inércia?
Bom, então, vindo aqui, a gente pode olhar que o momento de inércia que nós estamos procurando seria esse IZ aqui, em torno do eixo Z, que é aquele eixo onde o disco gira em torno do centro de massa, neste sentido aqui, como se fosse um CD mesmo, né? Então, é mr ao quadrado. Então, você vai ter aqui m vezes r ao quadrado. No entanto, a gente quer que ele gire em torno deste outro eixo aqui em cima. Digamos que o meu pêndulo tem um comprimento L maiúsculo. Qual que é a distância do eixo em torno do qual ele de fato está girando e o eixo em torno do qual o momento de inércia foi fornecido? É essa linha aqui. Então, o teorema dos eixos paralelos, ele vai me fornecer o momento de inércia dado por ICM mais a massa do disco multiplicado pela distância entre os eixos, que é o quê? O L mais o R, que é essa distância aqui em verde, elevado ao quadrado. Então, este meu izão aqui vai ser m que multiplica r ao quadrado mais L mais R ao quadrado. Então, quando a gente substitui, aqui é o M maiúsculo, né? Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então, o período vai ser dado por 2π raiz quadrada de m, que multiplica r quadrado, mais L mais R ao quadrado, sobre m vezes g vezes d. O que é o d? É a distância do centro de massa do nosso sistema oscilante até o ponto de rotação, que no caso é L mais R. Então, aqui, como a gente tinha previsto, a massa ela acaba não interferindo no movimento porque ela se cancela. E você vai ter, então, o período dado por 2π raiz quadrada Se você abre aqui esse quadrado, vai ficar r quadrado mais um r quadrado, vai dar 2r's ao quadrado, mais L ao quadrado, mais 2LR sobre G L mais R. Beleza, gente? Então, com isso, vocês conseguem fazer os exercícios de pêndulo físico. Até mais. Tchau, tchau.